João, capítulo 12. O Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo do 1 ao 3. Amém? O pastor falou que ele está online, mas ele está assim, tá? Ele não está aqui fisicamente, irmãos, mas ele está ali, ó, online, olhando, vigiando, olhando tudo. Estamos debaixo dos olhos do Senhor e do nosso pastor também. Olha que responsabilidade, meu Deus. Misericórdia de mim, Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Achou, mãe? Isso. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 ao 3. Queridos, eu vou confessar para vocês uma coisa. Toda vez, né, que me é dada essa oportunidade de trazer uma mensagem, eu temo e tremo. É um desafio todas as vezes. E ontem, já há algum tempo, o Espírito Santo tinha ministrado algumas coisas ao meu coração, essa palavra ao meu coração, só que eu não consegui preparar nada, colocar nada para o papel ontem. E aí eu fui deitar: Senhor, misericórdia de mim, Senhor, como é que eu vou amanhã levar a tua palavra? Se eu não conseguir, meu Deus, traduzir nada para o papel. E aí, quando foi 3 horas da manhã, eu perdi o sono. O Espírito Santo me acordou 3 horas da manhã. Mas, para a glória de Deus, eu sei que Ele vai falar ao coração dos irmãos, assim como falou com o meu. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Preparavam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Obrigada, meu filho. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Amém? Pode se sentar, queridos. Elias, vira um pouquinho o ventilador que tá virando as páginas aqui, tá me atrapalhando um pouco, por gentileza. Amém? Senhor, entregue em tuas mãos, Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, que assim como o Senhor ministrou o meu coração, o Senhor possa falar com os meus irmãos nessa noite, para a honra e glória e louvor do teu santo e bendito nome, Pai. Amém. Queridos, capítulo 12 de João, nesses versículos que nós lemos de 1 ao 3, na verdade ele vai de 1 ao 8, nos conta um fato que aconteceu alguns dias antes da crucificação de Jesus. Maria, irmã de Lázaro, aquele Lázaro que havia morrido, ficou morto 4 dias e que Jesus tinha ressuscitado, tomou uma atitude que surpreendeu a muitos naquele lugar. Maria, ela pegou um frasco de um perfume que ela tinha, um perfume, como a gente leu, muito valioso, de nardo puro. E enquanto Jesus ele estava à mesa com Lázaro e com outras pessoas, Maria, ela se põe aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus com aquele perfume, derrama aquele perfume aos pés do Senhor, enxuga aquele perfume com seus cabelos, e a Bíblia diz que aquele cheiro daquele perfume inundou toda a casa. Enquanto eu meditava, eu lia, eu estudava e até ouvi algumas pregações sobre esse tema, o Espírito Santo ministrou no meu coração algumas lições que eu queria dividir com vocês nessa noite. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria atitudes de um salvo em Jesus. Amém? A primeira lição que eu aprendi com Maria nesse texto. Maria, ela teve um desapego, um despreendimento muito impressionante. Ela não se importou com o valor que aquele nardo tinha, aquele perfume. Ela simplesmente pegou aquele bem que ela tinha precioso e ela derramou aquela pequena fortuna aos pés de Jesus.
No versículo 5, se a gente for mais abaixo um pouquinho, nós vamos ver que Judas, ele diz que aquele perfume ele poderia ter sido vendido por 300 denários. E aí nós sabemos que naquela época um denário significava o pagamento de um dia de trabalho, correto? E aí trazendo um pouco para a nossa realidade de hoje, o salário mínimo hoje gira em torno de R$ 1.800, não é isso? Não? 1.000 e quanto? Misericórdia! Calcula aí, irmãos. Me dá uma calculadora aí. 1.412? É só isso mesmo, gente? Tem certeza? Jesus Cristo misericordioso. Agora vocês calculem aí. Quanto que daria isso em 300 dias de trabalho? Se a gente pegar 1.400 e dividir por 26, 45 reais vezes 300. Quem é bom de matemática? Eu não sou. Daria muito dinheiro, irmãos. Daria 18 mil, meu filho? Eu sei que é muito dinheiro, irmãos. Para a nossa realidade hoje é muito dinheiro, imagine naquela época. Eu não sei quanto a vocês, mas assim, eu amo. Vai uma dica agora, tá, irmãos? Eu amo perfume. Quem quiser me presentear sem errar, é só me dar perfume, hidratante, chinelo Ipanema, cacto e suculenta. Pronto, não erra nunca. Mas eu não tenho e eu não sei se mesmo se eu tivesse condições financeiras, eu teria um perfume de 18, 20 mil reais na minha casa. É muito dinheiro. Mas a Maria, ela não se importou com aquele valor. Amém? E o que eu aprendo com isso, queridos? Que quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos ser desprendidos dos bens materiais. Porque tudo aqui é passageiro. Tudo que nós temos aqui hoje, um dia vai passar. Então, nós não podemos nos apegar a coisas materiais. E nós precisamos, queridos, uma vez eu vi uma pregação de um pastor, eu já até falei isso aqui uma vez, que às vezes nós trabalhamos tanto e acabamos adquirindo muitas coisas, mas nós acabamos não possuindo aquelas coisas que nós adquirimos. Porque a gente trabalha, conquista, e na hora de usufruir a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para usufruir aquilo que conquistamos. Então, nós precisamos aprender a usufruir aquilo que nós recebemos através do fruto do nosso trabalho. Então, não vamos nos apegar a coisas materiais e financeiras, mas vamos usufruir delas, porque se Deus tem nos abençoado para conseguirmos, é porque precisamos usufruir. Precisamos ter tempo para usufruir. Robson e eu, a gente sentamos e analisamos que durante a vida toda a gente trabalhou, lutou para conseguir as nossas coisas, para a glória de Deus Ele nos ajudando, mas a gente nunca fez uma viagem. E nós colocamos no propósito do nosso coração, não, esse ano nós vamos nos programar e vamos fazer uma viagem, porque nós precisamos usufruir daquilo que nós conquistamos. Em nome de Jesus, então, que nós possamos ter essa lição. Usufrua daquilo que Deus tem te dado. Amém? Uma segunda coisa que nós precisamos é ser desprendidos ao ponto de nunca permitir que nada nesse mundo impeça a nós de entregar o nosso melhor a Deus. Nós precisamos ser desprendidos ao ponto de que nunca, nada que nós tenhamos venha nos impedir de entregar o nosso melhor a Deus. Maria, ela entregou o melhor que ela tinha. E nós precisamos ter em nosso coração esse despreendimento de entregar ao nosso Senhor o melhor que nós temos. E eu não estou falando de só financeiramente falando, não. Estou falando de entregar o nosso melhor em todos os sentidos. Amém? Precisamos entregar a Deus o nosso melhor tempo. O nosso melhor tempo não significa, às vezes, um tempo longo. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos divertir, nós precisamos de tantas coisas. Mas também precisamos entregar o nosso melhor tempo ao Senhor, um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade é o que nós precisamos entregar ao nosso Deus. Nós precisamos entregar a Deus as nossas melhores atitudes, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós devemos ser exemplo
bons exemplos para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entregar as nossas melhores atitudes, não só aqui dentro, porque ser igreja dentro da igreja às vezes é muito fácil. Nós precisamos ser igreja aonde as trevas reinam, precisamos ser luz aonde não há luz. Então que as nossas atitudes sejam atitudes que agradem ao Senhor. Amém? Precisamos entregar ao Senhor também o nosso melhor louvor, nosso melhor testemunho, nossa perfeita gratidão, o nosso arrependimento sincero, nossa melhor oferta a Deus sempre. E oferta a Deus também, mais uma vez, não estou me referindo apenas à oferta que nós depositamos ali no gasofilaço, que é bíblica, mas a nossa oferta viva ao Senhor. Precisamos entregar a Deus o nosso melhor. Amém? A segunda lição que eu vejo nesse texto é Maria, ela estava grata por Jesus ter ressuscitado o seu irmão Lázaro. Se nós voltarmos um capítulo anterior, no capítulo 11, nós vamos ver Lázaro fica doente, todos conhecem essa passagem. Lázaro ele fica doente e aí Marta e Maria mandam chamar Jesus. E Jesus assim não vai no momento que ele foi chamado, porque havia um propósito em cima daquilo para glorificar o nome de Deus. E quando ele chega ali, depois de 4 dias, ele manda remover aquela pedra e ressuscita Lázaro depois de 4 dias morto. Então Maria, ela era grata pelo que o Senhor Jesus tinha feito pelo seu irmão, pela sua família. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Ter um coração grato também é uma característica de quem é salvo em Jesus. Amém? Ter um coração grato também é uma característica de quem é salvo em Cristo Jesus. Nós estávamos condenados eternamente. Mas Jesus, através do seu sacrifício na cruz, nos salvou e nos transportou das trevas para o seu glorioso reino. Se hoje nós estamos aqui, é porque o nosso Deus, ele se sacrificou por nós e precisamos ser gratos a ele por isso. A tradução da palavra gratidão no dicionário é a seguinte: qualidade de quem é grato. E a segunda, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Nós precisamos ter essa qualidade. Nós precisamos ser gratos, queridos, em todo o tempo. Precisamos primeiramente ser gratos ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que entregou o seu único filho para morrer por amor a cada um de nós que aqui está. Precisamos ser gratos a Jesus, porque ele, mesmo sendo Deus, ele se destituiu da sua glória, veio em forma de homem, sofreu, padeceu, para pagar uma dívida que era minha e que era sua, para que nós hoje nos tivéssemos o direito de estarmos aqui sentados, adorando, bendizendo e louvando o nome dele. Ele morreu para que toda a humanidade tivesse direito à salvação e à vida eterna nele, mediante a quê? Ao arrependimento de pecado e a crer que salvação só há através dele. Amém? Então nós precisamos ser gratos ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser gratos também ao Espírito Santo. Jesus, quando ele foi aos céus, ele nos enviou o Espírito Santo, que permanece conosco, permanecerá até a consumação dos séculos, para nos consolar, nos exortar, nos direcionar. Ele é a nossa bússola, irmãos, enquanto nós estivermos aqui. Então sejamos gratos pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Mesmo sendo ser humanos ainda imperfeitos, em busca de perfeição em Cristo Jesus, nós temos em nós o precioso Espírito Santo de Deus, que ele habita em cada um de nós. E a todo momento da nossa vida ele nos direciona, ele nos mostra. Às vezes, quando nós pensamos ou agimos de uma forma que entristece a Deus, o Espírito Santo, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo várias vezes. O Espírito Santo, olha, não faz assim, não vai por aí, não toma essa atitude, volte atrás, porque essa é a função dele, nos consolar, nos exortar, nos direcionar. E ele estará conosco até a vinda do Senhor Jesus. Então sejamos gratos por isso, amém? Precisamos ser gratos também às pessoas que nos estendem a mão ou nos estenderam em algum determinado ponto da nossa vida. Queridos, ninguém é autossuficiente para que nunca tenha precisado ou que ainda não vá precisar de alguém. Nós sempre precisamos um dos outros.
aqui como corpo, como igreja, nós sempre precisaremos uns dos outros, porque nós somos corpo. O corpo não tem só perna, não tem só braço, não tem só mão, ele é um corpo, ele é totalmente distribuído, bem distribuído. Assim somos nós. Nós sempre vamos precisar uns dos outros. Então seja grato a quem já te ajudou, a quem já te estendeu a mão, a quem já te socorreu em oração, a quem guerreou com você quando você precisou nos momentos de dificuldade. Seja grato por essa pessoa. E nós precisamos ser gratos não somente com palavras, mas principalmente com atitudes. Mostrar a nossa gratidão ao próximo com atitudes. E principalmente mostrar a Deus a nossa gratidão com atitudes. Mostrar todos os dias ao Senhor que somos gratos por tudo que Ele conquistou na cruz, por amor a cada um de nós. Amém? Agradeça a Deus todos os dias da sua vida por você estar aqui, por Ele ter te resgatado do lamaçal de pecado, por Ele ter transformado a sua vida, por Ele ter te dado direito à vida eterna nele. E uma forma de nós agradecermos ao Senhor é espantando a tristeza, louvando a Deus em todos os momentos, agradecendo a Ele quando o sol brilhar, porque nós sabemos que através do sol nós temos vida, agradecendo quando a chuva cair, porque sabemos que precisamos que a chuva molhe a terra para regar, para nós termos as nossas plantações. É claro que às vezes acontecem coisas tristes, como aconteceu lá no sul, mas não está nas nossas mãos entender a permissão do Senhor. Mas nós precisamos ser gratos quando a chuva cair, porque através da chuva que rega a terra nós conseguimos ter o nosso alimento. Nós precisamos ser gratos pela nossa família, porque às vezes mesmo, né, dando aquela estressadinha, a nossa família é um presente de Deus, queridos. Seu marido, a sua esposa é um presente de Deus. Os seus filhos são um presente de Deus. A sua mãe, se você ainda tem para a glória de Deus, ainda tem a minha, é um presente de Deus. Então sejamos gratos a Deus pela nossa família. Sejamos gratos a Deus pelo nosso emprego, porque é através dele que nós ganhamos o nosso sustento. Então sejamos gratos a Deus a todo momento. E principalmente sejamos gratos a Deus pela nossa salvação. Amém? A terceira lição que eu aprendo com Maria é que Maria, ela tinha um foco, um objetivo e não deixou que nada a impedisse. Maria propôs no seu coração entregar o seu melhor a Deus. E aí, chega lá no versículo 5, Judas Iscariote, que ele é abençoado, questiona por que ela não vendeu aquele frasco de perfume e arrecadou o dinheiro para que fosse dado aos pobres. Sabemos que essa não era a intenção dele, mas foi o que ele alegou. Mas a Bíblia não diz em momento nenhum que Maria ela se fragilizou com essas palavras de Judas. A Bíblia não nos mostra que ela ficou sensibilizada, que ela ficou triste, que ela ficou magoada. Não. Maria não se abala, queridos, porque ela tinha o firme propósito e o objetivo de adorar o Senhor em gratidão e reconhecimento por tudo que Ele havia feito. Ela estava focada e não se abalou com aquelas palavras. Ela tinha um firme propósito de adorar a Deus. E o que eu aprendo com isso? Se somos salvos em Jesus, o nosso objetivo precisa ser viver para Cristo, agradar a Cristo, olhar para Cristo e adorar a Cristo. Amém? Se nós somos salvos em Cristo Jesus, precisamos viver para Cristo, agradar a Cristo, olhar para Cristo e adorar a Cristo. E nada pode nos tirar desse foco. Em nome de Jesus. Precisamos fazer valer todo o sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez por cada um de nós. Honrar ao Senhor fazendo o que Ele nos ensina na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Viver para Cristo quer dizer morrer para o mundo, morrer para a nossa vontade, para a nossa carne, para o nosso eu, morrer para nós, morrer para as facilidades que o mundo nos oferece. É fácil? Não. Quem acha que é fácil? É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Porque você rejeitar tudo que o mundo oferece, porque os prazeres deste mundo não são ruins. Se a gente parar para analisar os olhos humanos, o que o mundo oferece é bom.
Não é? Sabemos que o fim dele é trágico, mas o que ele oferece momentaneamente parece ser bom. E renegar isso aqui, queridos, a nossa carne eu acho que é mais difícil ainda. A nossa vontade, fazer morrer o nosso eu, o nosso querer, para que Cristo viva através de nós, não é fácil. Mas é possível em Cristo Jesus. É possível, queridos. Lá em João, aqui em João, capítulo 16, no versículo 33 diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Senhor Jesus, o Deus a qual nós servimos, ele venceu esse mundo. E se nós estivermos alicerçados, fincados, arraigados nele, nós também venceremos. Nós venceremos o nosso eu, nós venceremos a nossa carne, nós venceremos a nossa vontade, nós venceremos o mundo, porque Cristo está à nossa frente. E ele é que nos garante a vitória. Amém? Agradar a Deus é sermos filhos obedientes, fazer o que a Bíblia nos ensina, honrar a Ele com as nossas atitudes e cumprir o que Ele nos determina. Agradar a Deus é sermos filhos obedientes, fazer o que a Bíblia nos ensina, honrar a Ele com todas as nossas atitudes e cumprir o que a palavra nos determina. Isso é agradar a Deus, sermos obedientes a Ele, cumprir o que a palavra nos ensina todos os dias. É fácil também, não é, queridos? Mas nós conseguimos se nós estivermos em Cristo. Uma das maneiras de agradarmos a Deus é cumprirmos o ID do Senhor. Nós temos aqui na igreja bíblica a Manuela, filha do pastor Sandro. No final, inclusive, nós estaremos orando por ela, uma jovem de 22 anos, que se entregou verdadeiramente, mesmo sendo criticada, às vezes até por familiares. Mas ela se entregou ao chamado que Deus tem na vida dela. Ela tem se colocado em missões e amanhã ela está embarcando para a África. Então, nós, no final do culto, nós estaremos orando pela Manuela. Mas o ID do Senhor, queridos, pode ser feito aqui. Pode ser feito com seu vizinho, pode ser feito no seu trabalho, pode ser feito na sua escola, pode ser feito onde quer que você esteja. Basta que você fale do amor de Deus. Basta que você pregue do amor de Deus. Basta que você pregue o arrependimento de pecados às pessoas que estão perecendo. Então, nós precisamos agradar a Deus sendo esses filhos obedientes que cumprem a vontade dEle. Amém? Olhar para Cristo é não nos abalar com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Não andarmos por vista, mas pela fé. É enxergar o sobrenatural e não desanimar com as provações. Mas, ao invés disso, fazer dessas provas degraus para que venhamos nos aproximar mais de Deus. Também não é uma situação difícil, queridos, não nos abalar com o que acontece ao nosso redor. A minha mãe passou há pouco por uma situação de saúde muito delicada e é claro que isso abala. Jô também, com Dona Isis. E tudo que acontece ao nosso redor, independente do que seja, acaba dando uma... Mas nós precisamos estar firmados no Senhor. Crer que Ele ao tempo todo está ao nosso lado, que Ele é o nosso general de guerra e que Ele batalha as nossas pelejas. Com as forças dos nossos braços, nós não conseguimos. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Precisamos que Ele vá à nossa frente, que Ele guerreie as nossas guerras. Então, que nós possamos fazer dessas circunstâncias pequenos degraus para fazer o quê? Nos achegarmos mais a Ele. Quando vier a perseguição, a tribulação, dobra o seu joelho, clama ao Senhor, busca Ele em oração, porque isso vai te aproximar mais do Pai e te afastar dessas tribulações e dessas perseguições, em nome de Jesus. Adorar a Cristo é entregar a nossa vida no altar do Senhor, como forma de gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda fará. Amém? Nós não podemos perder o foco nem desanimar, queridos. Satanás, ele é sujo. Satanás, ele é ardiloso. É encardido, como diz o outro. E tudo que ele quer é fazer com que nós venhamos a desistir, desanimar, parar.
retroceder, olhar para trás. E às vezes ele usa situações adversas na nossa vida e muitas vezes até pessoas para isso, para tentar nos fazer parar e desanimar. Mas em nome de Jesus, ele está derrotado. Em nome de Jesus, ele está derrotado nessa noite, porque nós fomos comprados com um precioso sangue, um sangue muito precioso, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu creio que ele está fortalecendo a cada um de nós aqui neste lugar. Ele está blindando nessa noite os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para a glória de Deus, para que os ardis de Satanás não nos alcancem e não nos parem. Ele está blindando você nessa noite, querido, em nome de Jesus. Creia somente, confia somente. Entrega a Ele somente em oração tudo que venha a te desanimar, a te impedir de adorar a Ele verdadeiramente. Amém? E em quarto lugar, para encerrarmos, Maria, ela nos ensina uma grande lição. Que o melhor lugar onde nós podemos estar é aos pés de Jesus. O melhor lugar onde um salvo em Cristo, onde um salvo em Jesus pode estar é aos pés do nosso Senhor Jesus. Por 3 vezes, 3 passagens da Bíblia, nós vemos Maria aos pés de Jesus. Primeiro em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Acho que ainda temos tempo, né? Você pode abrir sua Bíblia aí? Lucas, capítulo 10. Versículos do 38 ao 42. Uma passagem muito conhecida. Diz assim: quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Onde Maria estava? Aos pés do Senhor Jesus. E a gente conhece toda a história, né? Marta, ela ali vai falar: Senhor, o Senhor não se importe que minha irmã esteja aí enquanto eu estou trabalhando aqui. Vamos também nos colocar no lugar de Marta, que não era fácil, né, irmãos? Chegou 13 homens do nada na sua casa, de repente, né? Você precisa fazer aquele banquete, aquela ceia, e ela está lá sozinha, de um lado para o outro. E Maria ali sentada aos pés de Jesus. Mas Maria escolheu a melhor parte, foi o que o Senhor Jesus falou. Ela escolheu a melhor parte, que foi estar aos pés do nosso Senhor Jesus. Queridos, não existe lugar melhor para estarmos que não seja os pés do nosso Senhor. Amém? A segunda vez que Maria esteve aos pés do Senhor foi quando o irmão dela morreu. Volta só um pouquinho a sua página. João capítulo 11. João capítulo 11, versículo dos 29 ao 32. Foi a segunda vez que Maria ela se lança aos pés do Senhor. Diz assim: quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus ouviu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Foi a segunda vez que Maria ela se lançou aos pés do Senhor. E a palavra diz que o choro de Maria comoveu o nosso Senhor Jesus. Amém? A terceira vez que nós vemos Maria aos pés de Jesus foi o texto que nós lemos, de João 12, versículo 1 ao 3, quando ela se põe aos pés do Senhor para ungir os seus pés com aquele unguento. E o que eu aprendo, queridos?
Se somos salvos em Cristo Jesus, no primeiro ponto, nós precisamos estar aos pés do Senhor, buscar conhecer as suas escrituras e os seus ensinamentos, buscar prática diária de oração, leitura bíblica, buscar para termos maior conhecimento e intimidade com o Senhor. Da mesma forma que Maria, ela se posicionou aos pés do Senhor Jesus naquela primeira ocasião para ouvir o que ele estava ensinando, nós precisamos também estar aos pés do Senhor, buscando todos os dias conhecê-lo mais e mais. A gente tem essa necessidade de conhecer. A Bíblia é uma fonte inesgotável, querido. Você pode ler um capítulo hoje e você lê o mesmo capítulo amanhã e o Espírito Santo vai ministrar uma coisa nova no seu coração, porque isso aqui é uma fonte de vida inesgotável. Então nós precisamos fazer como Maria, estar aos pés do Senhor para buscar conhecimento dele. Estar aos pés dele em oração para termos intimidade com o nosso Pai. Amém? No segundo ponto, nós precisamos clamar ao Senhor nos nossos momentos de angústia e de aflição, sabendo que o nosso Deus, ele pode todas as... e tudo está no controle. Amém. Nosso Deus, ele pode todas as coisas e nada foge do controle do nosso Senhor Jesus. Ele nunca vai nos deixar passar por uma prova, por uma dificuldade maior do que a gente possa suportar, porque ele garante isso na sua palavra. Então, se nós estamos passando, é porque ele sabe que a gente pode passar. Então, permaneça aos pés do Senhor, buscando a ele nos seus momentos de angústia e de aflição. Porque muitas pessoas, uma vez, uma colega que não conhece a Cristo, né? Ela perguntou, mas por que que o crente às vezes fica nessa agonia toda? Mas vocês não são crentes? Vocês não creem em Deus? Eu falei, mas o fato de nós sermos cristãos não significa que deixamos de ser seres humanos. Nós somos seres humanos, somos tentados e provados. A diferença é que nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Nós temos a certeza que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e nós temos a certeza de que ele nunca vai nos provar além daquilo que a gente possa suportar. A chuva, quando cai lá sobre as casas, sobre a casa que está fincada na areia e fincada na rocha, a chuva cai. Da mesma forma, cai nas duas casas. A diferença é aonde nós estamos firmados. Então, que estejamos firmados na rocha, firme e inabalável que é o nosso Senhor Jesus, amém? Precisamos ter um coração aberto para entender que a vontade do Senhor sempre é perfeita, mesmo que a vontade dele seja contra nós. Às vezes, a resposta do Senhor para as nossas vidas é um não. Às vezes, o que nós queremos não é o que Deus quer para nós, porque lá na frente Ele sabe que aquilo não vai ser bom para as nossas vidas. Então, nós precisamos ter o coração aberto para entender que a vontade do Senhor na nossa vida, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Amém? E o terceiro ponto, nós precisamos agradecer em tudo. Precisamos agradecer por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa, por tudo que Ele já fez na sua vida, na sua casa, na sua família, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. Porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele será Deus até a sua volta e um dia estaremos com Ele para adorá-lo, amém? Precisamos ser gratos pelo dom da vida. Se você está aqui hoje, respirando, louvando, adorando e ouvindo essa mensagem, você precisa ser grato por isso, querido. Nós precisamos ser gratos por sermos salvos através do sacrifício que Ele teve naquela cruz. Precisamos ser gratos porque temos a certeza de que um dia estaremos eternamente com Ele, o adorando, o louvando, o bendizendo para todo sempre. Que um dia estaremos com Ele, aonde Ele estiver, um lugar lindo, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá perseguição, onde não haverá doença, não haverá provação, não haverá tribulação, só haverá louvor e adoração àquele que nos criou, que nos formou e que nos sustentou e que nos sustentará até a sua volta. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? E a Deus toda a glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.